Efésios capítulo 2. E vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, dom de Deus. Isso não vem de nós, é de graça, Jesus deu. Não é por obras para que ninguém se glorie, não é por formas para que os falsos não se criem. Eu vejo o povo se perdendo sem conhecimento algum, pensando que serão salvos por ofertas e jejuns, oferta e dízimo, oferta e trízimo, gasofilácio, o povo em crise, ministério mísero. Assim é fácil, fragilizado, sem direito de pensar, é espírito de rebeldia, raciocinar. Eu já saquei a estratégia dos covardes, é pregar que a graça é boa demais pra ser verdade. Separados estão de Cristo que se justificam na lei, jamais serei salvo por algo que eu pratiquei. Eu sei, mas meu povo se perde sem conhecer o amor que Deus mostrou ao mundo quando a seu filho entregou naquela cruz. Fez as pazes com a humanidade, naquela cruz saiu o grito da liberdade. Naquela cruz ele pagou por nossos pecados, naquela cruz ele disse: está consumado. Então por que você pensa que será salvo pelo que você faz, pelo jeito que se veste, pelo que você traz? Por deixar de dançar, por deixar de sorrir, por deixar de brincar, por deixar de existir, por se afastar de amigos, porque evangeliza, por dar sopão aos pobres, distribuir camisas, por parar de beber, por parar de fumar. Isso não é suficiente para te salvar. Não praticamos boas obras para ser salva-corda, nós somos salvos, por isso praticamos boas obras. Irmão, lembre-se que foi Jesus que disse assim: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. É pela graça que o homem obtém a salvação, é pela graça, não por obras feitas por suas mãos, é pela graça, não por ofertas de mão em mão, é pela graça, e já não existe mais condenação, é pela graça que o homem obtém a salvação, é pela graça, não por obras feitas por suas mãos, é pela graça, não por ofertas de mão em mão, é pela graça, e já não existe mais condenação. Pela graça sois salvos. Irmãos, um homem não pode ser salvo por suas próprias obras. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, nenhum. Não houve um pastor, um padre, um anjo, um santo. Ninguém foi achado digno de adentrar ao reino dos céus por suas próprias obras. Todos nós estávamos de mal com Deus, todos estávamos de mal com o nosso Criador, de mal com o nosso Pai Celestial. Estávamos todos condenados ao inferno de fogo por nossos delitos, por nossos pecados, porque transgredimos a lei do nosso Pai, do nosso Deus. Então o próprio Deus se entregou por nós. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Significa dizer que Ele, sabendo que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos, por amor, Ele se entregou. Não entregou a ninguém, não enviou a ninguém. Ele mesmo se entregou naquela cruz para morrer e apagar nossos pecados e fazer as pazes com seus filhos. Sim, nós estávamos de mal com Deus, e Deus, na cruz do Calvário, fez as pazes com a humanidade, com seus filhos, que somos nós. Sim, todos nós sobre a face da terra. Naquela cruz estava Deus de braços abertos, gritando para o mundo inteiro ouvir: filhos meus, eu quero fazer as pazes com vocês. E o que nós precisamos para fazer as pazes com Deus? Dar sopão aos pobres? Parar de dançar? Ou visitar os cárceres, as enfermarias?
Nós não praticamos o bem para termos paz com Deus. Em Cristo Jesus, pela fé, nós temos paz com Deus. Por isso praticamos o bem para o nosso próximo. Nós não precisamos receber chibatadas, nem recebermos uma coroa de espinho cravada em nosso crânio. Nós não precisamos receber cuspidas no rosto, ou carregar uma cruz pesada até o Gólgota e morrermos pregados numa cruz entre os malfeitores, sangrarmos ao ponto de bebermos e sermos sufocados por nosso próprio sangue, sermos zombados por todos, recebermos bofetadas em nosso rosto. Não, essa parte do acordo Jesus já fez por nós naquela cruz. E a nossa parte é tão somente crer. Isso mesmo, crer. Muitos pregam por aí que isso é bom demais para ser verdade. Mas é bom e é verdade. Pela graça sois salvos. Você deve crer em Jesus. Ele quer somente que você creia nele, que você não tente ajudá-lo, mas ele é único e suficiente, Senhor e Salvador da sua vida. Aí mesmo onde você está, creia nele. Creia que ele nasceu, que ele morreu e que ele ressuscitou para pagar pelos seus pecados e te dar uma vida nova. Você não precisa tentar ajudar a Deus a te salvar através das obras que você faz. Você só precisa crer, confiar nele. Diga aí pra ele, aí onde você está, diga pra ele: eu creio, Senhor Jesus, que tu és meu Senhor, único e suficiente Salvador, que morresses por mim, que também ressuscitasses por mim e está vivo. Vai, diga isso a ele. Esse vazio que você sente na sua alma só pode ser preenchido através de Jesus. No momento em que você reconhecer e se arrepender dos seus pecados e de todo o mal que você já fez, e o confessar de todo o coração, de toda a alma, com toda a força que você tem, com toda a sinceridade do seu coração, que Jesus Cristo é seu único, suficiente Senhor e Salvador, que ele ressuscitou por você e que ele está vivo. Ele foi humilhado para que sejamos honrados. Ele foi desamparado para que recebamos amparo. Ele foi abandonado para que nunca fiquemos sozinhos. Ele recebeu uma coroa de espinhos para que recebamos uma coroa de glória. Ele foi preso para que sejamos livres. Ele foi morto para que tenhamos a vida eterna. Estratagema de Deus. Pela graça sois salvos. É pela graça que o homem obtém a salvação. É pela graça, não por obras feitas por suas mãos. É pela graça, não por ofertas de mão em mão. É pela graça, e já não existe mais condenação. É pela graça que o homem obtém a salvação. É pela graça, não por obras feitas por suas mãos. É pela graça, não por ofertas de mão em mão. É pela graça, e já não existe mais condenação.